Creio que Cristo reinará pessoalmente durante o milênio sobre as nações. Creio que somente os salvos, vivos, judeus e gentios, entrarão no reino milenar. Creio que todos os incrédulos serão lançados no inferno. Creio que ressuscitarão todos os santos do Velho Testamento e da tribulação e reinarão com ele. O milênio será caracterizado por um reino de justiça e poder. Cristo reinará com vara de ferro, com vara de fogo. A igreja reinará com Cristo. Os santos do Velho Testamento também reinarão com ele. Os salvos durante a tribulação entrarão no milênio. Haverá paz, não haverá doenças. O Senhor receberá toda a honra, glória e louvor. Creio que Satanás estará preso durante este período e será solto no final do milênio por um breve tempo, e seduzirá as nações incrédulas para pelejarem contra Cristo e a cidade de Jerusalém. Porém descerá fogo do céu e consumirá todos os incrédulos, e finalmente Satanás será lançado para dentro do lago de fogo, o seu destino final. Grande trono branco. Creio que todos os ímpios de todas as épocas ressuscitarão para comparecerem perante o grande trono branco, os quais serão julgados e condenados à segunda morte. Tem algo errado aí. No lago de fogo que foi preparado para Satanás e seus anjos. Creio que o destino final dos anjos será de servir. Creio que o destino final do justo será de servir e reinar eternamente com Deus na glória, no estado eterno. Deus criará um novo céu e nova terra, a nova Jerusalém em sua natureza, uma cidade literal, pois possui portas, fundamentos, muralhas e ruas, e seus habitantes serão todos os crentes da época da igreja e do Velho Testamento. Literal, sim. Creio que o milênio será um período literal de 1000 anos, estabelecido por Cristo logo após a tribulação e antes do juízo final. Creio. Na introdução aqui na página 29, para evitar que alguém aniquilacionismo, né? Que alguém só pegue essa apostila depois, né, e diga que nós concordamos com isso, você fala que Cristo vai prender Satanás e destruir Satanás. O que o irmão quer dizer com isso? Porque aqui no final, no começo da página 31, o irmão é claro dizendo que Satanás será punido, lançado no lago de fogo. Então, o que o irmão quer dizer com essa questão de destruição de Satanás? Ele vai ser destruído ou ele vai ser lançado no lago de fogo? Quero dizer que eu fui infeliz nessa conversa. É isso que eu quero dizer. Quero dizer que pode riscar e destruir. Só deixa empreender a Satanás. Tá? Eu fui infeliz nessa conversa. Só isso. Teria algum argumento que o irmão usa para provar que são humanos? Reformule sua pergunta para que nós possamos entender a pergunta. Ele tem um período literal, 1000 anos, que Cristo reinará. Então ele teria como argumentar um pouco mais para provar que são 1000 anos. Ele poderia usar um pouco mais de base para afirmar isso. Dissertar um pouco por que o irmão crê que são esse período de 1000 anos, né? Literais. Primeiro, porque eu interpreto a Bíblia literalmente. Essa é a primeira razão que eu aponto. Mas vamos ler lá Apocalipse 11:15. E depois nós vamos um pouco para os profetas. Apocalipse 11:15. Aqui menciona o início, o que haverá de acontecer no Apocalipse 19, a antecipação. Qual a referência? Apocalipse 11:15, quando é tocada a 7ª trombeta. Depois nós vamos lá para Apocalipse 20. O reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Esse é de início e eu quero ir para Apocalipse 20. O milênio, né?
Versículo 7. Porque eu creio que são 1000 anos literais. Quando, porém, se completarem os 1000 anos. Acho que isso responde. Quando, porém, se completarem os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão. Então, quando João fala completar, a ideia de algo que está enchendo, ou progredindo, ou alcançando o limite. Então, a ideia de quando se completarem os 1000 anos. Tem alguma coisa a ver com as profecias? Daniel? Não, eu poderia usar eles, né? Mas mais claro do que isso, a ideia de completar, porque lá faz menção do reino milenar. Reino milenar, e a gente pode cair dentro vamos dizer assim, do ringue, dos amilenistas. Não, mas é só um reino. 1000 anos, mas o que é 1000 anos? Mas aqui é clara a ideia de completar. Por isso que eu vim para esse texto. Quando se completarem os 1000 anos. Fica explícito, né? Explícito, né? A ideia de sucessão, de dias, de tempo passado. Do que simplesmente eu posso ir os profetas e eles falarem, e haverá o reino, e aquele tempo, mas isso aqui é claro a ideia do completar. Qual? 26. De Deus, de Cristo, e reinarão com eles os mil anos, né? Mas aí, ainda assim, a gente pega 1000 anos, para nós não entendemos. Mas do que ele está dizendo, como que eu convenço uma pessoa? Se eu falar só 1000 anos, a pessoa vai ficar, mas nem é simbólico, igual 7, igual pega os 144 mil e diz que é o número perfeito do remanescente de Israel. Não, eu creio que são 144 mil judeus, mas aqui, no versículo 7, quando se completarem, daí já não se completa aqui, não se completa aquilo que é alegorizado. Se é literal, completar, eu vou ter que espiritualizar aqui também. Você já começou interpretando os 6 dias literais da salvação, da criação. Então também, se a gente assume que Deus é literal quando Ele menciona tempo, a gente também poderia assumir a questão milenar quanto a isso. Com certeza. Obrigado pela adição. Que não são fiéis hoje e por causa disso no milênio vão ser lançados nas trevas exteriores? Bom, eu sou sincero em dizer que eu não formei minha posição sobre isso. Eu li algo, e até do pastor Kim sobre isso, mas eu não tenho minha posição sobre isso ainda. Não formei minha posição. Eu tenho uma ideia do que se trata, mas eu não tenho minha posição. O ministério de Deus é uma obra maravilhosa e importante. Precisa de homens capacitados por Deus e responsáveis para assumir essa obra tão grandiosa. A palavra de Deus deve ser ensinada e anunciada conforme ela é, sem menosprezar, né, ou acrescentar qualquer parte que seja da palavra de Deus. Como pastor, eu preciso esforçar-me por guardar o mandato imaculado e irrepreensível até a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Creio que no meu ministério como pastor obedecerei e procurarei em tudo ser fiel ao modelo do rebanho de Deus, tornando-se padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Portanto, tenho estabelecido e assumido desde então os seguintes compromissos do meu ministério: cuidar de minha família com todo o amor e carinho. Zelarei pela doutrina da palavra de Deus. Não deixarei o culto da minha igreja para qualquer um. Tratarei os problemas biblicamente, evitarei qualquer movimento com partidos políticos, não aceitarei qualquer envolvimento com seitas, ecumênicos, carismáticos, maçonaria ou qualquer tipo de movimento que viole os princípios da sã doutrina. Não farei casamento misto entre crente e incrédulo, nem entre crentes divorciados. Não aceitarei como membros casais não casados legalmente. Não aceitarei membros sem batismo bíblico. Também serei cauteloso na aceitação de membros vindos de outras igrejas. Dentro da ética pastoral e do que está declarado aqui, a complementação da exposição doutrinária, perguntas claras e pertinentes. Sim, Paulo. Pastor, eu já morei em outro estado do Brasil, em Brasília. Uma coisa que a gente
vê aqui, não via lá, são reuniões pastorais. O senhor teria a unidade suficiente para mudar uma postura na igreja através de um aconselhamento de pastores de uma reunião dessa? Com certeza. E se não mudasse, ou a igreja cairia na minha cabeça, ou seria, vamos dizer assim, grandemente confrontado pelos meus colegas. Né? E uma das coisas que eu falo dos pastores que eu tenho mais envolvimento, é uma coisa interessante que a gente vê aqui no movimento do Rio de Janeiro, é que a gente não vê fora, ele sempre essas reuniões, e hoje o Rio de Janeiro ele é abastecido por pastores que a gente não vê, pelo menos quando eu passei. Graças a Deus pela nossa comunhão, né? Gente, graças a Deus. Que vai tornar padrão dos fiéis na palavra, procedimento, no amor, na fé, na pureza. 1 Timóteo 3 fala que o pastor deve ser irrepreensível. Você diria que você é irrepreensível. E mais especificamente, você é livre de, não sei, forma correta de colocar, mas teria dívida, não dívida financeira, mas dívida em não cumprir seus compromissos diante da sociedade e alguma falta que alguém de fora poderia apontar para você, dizendo, olha, isso aí prega uma coisa, mas vive outra. Olha, eu posso com sinceridade dizer que eu luto muito com o meu orgulho. Dentro disso tudo que me vem à mente agora, a minha maior luta é com o meu orgulho. De querer se achar superior ou qualquer coisa do tipo. Eu luto com isso, eu confesso. Isso é algo que poderia, assim, não vou dizer de fora, talvez os irmãos aqui às vezes chegam, conversam, mas eu luto com orgulho. Mas todos nós lutamos com áreas diferentes em nossas próprias vidas, mas especificamente, se eu fosse fazer uma pesquisa no SPC ou no Serasa, por exemplo. Pode ficar tranquilo. Lá, graças a Deus, eu não tenho esse tipo de problema financeiramente dizendo. Uma das coisas que a minha preocupação é o meu nome. Se o meu nome não vale, eu não posso falar em nome de outro. Isso eu tenho plena consciência. Não tenho nome sujo, não tem nada disso. Eu firmemente creio que é importante a gente manejar bem a palavra de Deus, e eu acredito que você tem demonstrado que maneja bem a palavra de Deus. Mas a maior parte das qualidades mencionadas em 1 Timóteo 3 e Tito 1 são qualidades de caráter. Sim. Então eu acredito que o caráter do pastor é superior a qualquer coisa. Então, já perguntamos para sua esposa quanto é o teu caráter. Só queríamos ouvir da tua questão. Eu tenho dificuldade justamente de não responder como se já estivesse lutando com orgulho, mas eu lembro de Provérbios dizendo, não seja só a boca que te louve, mas sim a de outrem. Então seria mais fácil sair e perguntar para a igreja como que eu sou. Mas dentro dessa área eu tenho coragem de dizer que qualquer coisa que venha trazer escândalo para a igreja, que vergonha para a igreja por causa do meu proceder, em casa ou fora. Mais alguma pergunta? Dentro dos nossos próximos passos, nós solicitamos carinhosamente que vocês que não fazem parte do credenciamento do concílio se retirem carinhosamente, mais rapidamente, para a gente ganhar tempo. Vamos conversar. Amém. Amém. Silêncio é muito importante nessa hora, né?
mais agradecer aos amados irmãos e irmãs que trabalharam antes, durante, vão trabalhar depois para esse dia, parabenizar a igreja pela organização, por tudo. Agradecer os colegas que vieram de várias partes aí para investirmos esse dia na obra do Senhor e na vida e ministério do pastor João. E então, sem mais delongas, nós vamos ouvir agora o resultado da conclusão do concílio. Durante o culto haverá um momento em que a ata será lida como um todo. Agora nós vamos ler apenas a conclusão, para sermos repetitivo durante o culto. Então o que vai acontecer? Vai ser feita a comunicação agora, não comece. Depois nós vamos pedir para o pastor Natan encerrar esse período. Nós vamos ter 30 minutos de intervalo, mas estava marcado 5 horas, estava, mas vocês estavam lá fora conversando, e nós ainda estamos aqui, né? Então dá um pouquinho de descanso para o João e para os demais, e às 5h30 nós retornaremos pontualmente para o culto, fechando o dia de hoje. Secretário, deixa eu só dizer que o secretário é o pastor da igreja, João, que o enviou para o campo, lá no seminário Arena do Sul. Tendo ouvido o candidato em sua exposição, o concílio se considerou satisfeito e, como a proposta feita pelo pastor Daniel John Swedenberg e apoio do irmão diácono Jorge Williams Conceição, decidiu unanimemente recomendar à primeira igreja batista regular de Jacarepaguá que procedesse com o processo de ordenação do candidato. O concílio foi dissolvido às 16h55. Eu, pastor Lupercio Santagueiro, transcrevi a presente ata, que vai ser assinada por mim, pelo presidente, pastor José Bezerra Filho, assinada na mesma data. Amém. Então, nós vamos orar, agradecer a Deus nesse momento. E estamos devolvendo, nós fomos convocados para formar o concílio. Quero agradecer a todos que vieram, especialmente aos que oraram, né? Eu penso que isso é obra da mão de Deus, da graça de Deus. Eu continuo pedindo que os irmãos orem, intercedam, né? Que nós carecemos disso. E também um aviso que lá atrás nós temos um café para tomarmos. 5h30 em ponto, nós retornaremos para o culto, né? Finalizando o dia. Seja o Senhor por essa linda tarde, amém? Amém. Vamos louvar o nosso Deus cantando o hino número 4 do Inário Voz de Melodia. A Deus demos glória. Logo após ouviremos um número especial com o trio. Número 4, a Deus demos glória. Antes do hino, então, vamos ter uma palavra de oração. Peço ao pastor Fabiano. Yeah.
Mestre me chama, te obedecerei. Sim, me dirige, teu curso acharei. Mostra a missão destinada a mim. Qual meu serviço e onde, enfim, Mestre me chama, respondo assim, pronto e disposto, eis-me aqui. Mestre, estou pronto a cruz carregar, pronto a sofrer provações, enfrentar, pronto a seguir-te em teu comandar. Só tua graça me apoiará. Mestre me chama, respondo assim, pronto e disposto, eis-me aqui. Vivo ou morto, pertenço ao Senhor. Tu és divino e humano eu sou. Perdão concede se eu me desviar. Faze de novo a luz retornar. Mestre me chama, respondo assim, pronto e disposto, eis-me aqui. Senhor meu Deus, quando eu caminhado, fico a pensar nas obras de tuas mãos, estrelas vivas cintilar no espaço, que o teu poder em manifestação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu. Quão grande és tu, então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Somente as vozes femininas, se ao caminhar, Vamos em florestas, escutas aves delas a cantar. todos juntos, se estendo o olhar ao alto da montanha, e a fonte além eu ouço a murmurar. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. E ao vir Jesus em resplendor e glória, para levar ao lar dos filhos seus, prostrar-me-ei em gratidão infinita, exclamarei, quão grande és tu, meu Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Quão grande és tu, quão grande és tu. Amém, poder de Senhor. Trazer a palavra nesse dia tão importante, não só para eles, como para a igreja também. Sei que não seria eu, e nem é justo que seja,
pastor que talvez tivesse algum merecimento, João, estar aqui. Não é? Creio que os pastores fizeram muito por você. Não é? Então, com extremo respeito a esses irmãos que trabalharam muitíssimo na vida do João Vitor, é que eu ocupo o espaço então para trazer a palavra de Deus nessa noite. Meu nome é pastor Fabiano, como não disse, trabalho no Templo Batista Maranata de Goiânia. A igreja envia as saudações a esta igreja, pastor João Vitor, sua família, e digo aos irmãos que passando por Goiânia, indo a Goiânia, não deixem de nos visitar. É bem simples, pegar o endereço, o telefone no site, que é exatamente isso, Templo Batista Maranata de Goiânia, e passando por lá, nos visite, será um prazer recebê-los da mesma forma. Convido os irmãos a colocarem-se em pé, quando encontrarem o texto de Marcos capítulo 2, versos 1 a 12. Marcos capítulo 2, versos 1 a 12, eu passo a ler e depois da leitura, ainda de pé, nós vamos orar. Diz assim: E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda dos lugares junto à porta cabiam, e anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. E, não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Por que diz este assim, blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão só Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre estas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: Estão perdoados os teus pecados? Ou dizer-lhe: Levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: A ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. E levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal ouvimos. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela forma que o Senhor guiou todos os trabalhos desta tarde. Agora, reconhecemos diante do Senhor que é necessário que o Espírito Santo trabalhe no nosso coração, para que, ó Deus, esse tempo de gratidão ao Senhor pela vida do pastor João Vitor seja também um tempo que o Espírito Santo trabalhe no coração desta igreja. Reconhecemos que há essa necessidade e confiamos no ministério do Espírito Santo ao coração de cada um, pois oramos em nome do Senhor Jesus, o nosso Salvador. Amém. Podemos assentar, irmãos? Eu só vou pedir que algumas pessoas se coloquem de pé. Preste bem atenção. Apenas os membros da primeira igreja batista regular do Rio de Janeiro coloquem-se em pé. Menos o pastor João Vitor, Dais e Sofia. Quem são aqui membros da igreja batista regular? Primeira igreja batista. Desta igreja, os membros desta igreja, quem são? Todos coloquem-se de pé. João Vitor já ouviu bastante hoje. E nós também ouvimos bastante dele, não é? Então essa mensagem desta noite não é para o João Vitor. É para vocês. Ok? É para a igreja. Creio que tudo que nós devemos falar ao João Vitor já falamos. Agora gostaríamos de ter apenas um pouquinho mais da atenção de vocês, para que Deus fale com a igreja também. Podem se assentar. Obrigado. Nesse texto eu quero ressaltar com os irmãos esses 4 homens que trabalharam para que esse paralítico fosse levado diante do Senhor. O tema que eu tenho para essa mensagem é segurando as cordas. Você sabe o que é segurar as cordas na obra de Deus? Em missões nós usamos isso, não é? Lá na igreja nós estamos no mês de missões, e o tema desse mês de missões de 2013 para nós é segurando as cordas. Exatamente aqueles que seguram as cordas para que outros vão ao campo missionário ganhando almas. Pois, irmãos desta igreja, vocês são aqueles que seguram as cordas para o ministério do homem que Deus tem enviado a esta igreja. O ministério do homem que Deus tem enviado a esta igreja, o sucesso desse ministério está intimamente ligado à atitude de vocês em relação ao que Deus faz através dele. Vocês são aqueles que seguram as cordas para que o ministério do pastor João Vitor seja frutífero. Não tenho dúvida disso. Eu quero chamar a atenção algumas coisas que nós vemos na atitude desses 4 homens. A primeira delas é que eles se uniram para cumprir uma missão que estava diante deles. Observe no verso 3 do capítulo 2 de Marcos, que diz: E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. Se você já carregou uma padiola, para um homem só carregar um paralítico ou alguém enfermo é difícil. 2 é mais fácil.
3 é complicado também, mas o ideal é que houvessem 4 homens para fazer aquele trabalho. E eles assim formaram uma equipe para isso. Em segundo lugar, eles estabeleceram um objetivo. Lucas, que também fala desse incidente no capítulo 5, verso 18, diz: procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele. Não só trabalharam em equipe, quanto o objetivo era que aquele homem fosse colocado diante do Senhor Jesus Cristo. Como todo trabalho para o Senhor, eles encontraram dificuldades. Notem o que diz Lucas 5,19. E não achando por onde o pudessem levar. A intenção era boa, tinha um objetivo, mas haviam dificuldades. Sempre que nós nos levantarmos a realizar a obra de Deus, haverão dificuldades. Em quarto lugar, eles encontraram a solução. Verso 4 diz: descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram no leito em que jazia o paralítico. As dificuldades realmente são um meio de Deus nos mostrar a solução, e eles fizeram isso. Em quinto lugar, o Senhor foi glorificado, porque o verso 12 diz que, levantando-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Haviam dificuldades, eles estabeleceram um plano, venceram as barreiras, e Deus foi exaltado pelo trabalho de equipe que eles realizaram. Irmãos, creiam, Deus quer ser exaltado e quer abençoar pessoas através do trabalho desta igreja. Ele já tem feito isso, mas muito mais o Senhor deseja fazer se a igreja realmente estiver unida e num trabalho de equipe realizar o objetivo que o Senhor tem colocado diante dela. Agora eu quero ressaltar, principalmente como alvo dessa mensagem, 4 objetivos, 4 questões que a igreja deve ter muita atenção se quer realmente segurar as cordas para que esse ministério seja frutífero. Como eu disse, muito, mas muito do ministério do pastor João Vitor, o sucesso do ministério dele, que é a glória de Deus, depende da atitude dos irmãos desta igreja. Há uma grande responsabilidade sobre os ombros dos membros desta igreja, que seguram as cordas para que o ministério seja realmente um ministério que glorifique a Deus. E preste atenção então em 4 fatos que levam o nome de Deus a ser glorificado e levam realmente o trabalho da igreja a ser frutífero. O primeiro deles é que aqueles 4 homens no texto de Marcos capítulo 2, eles seguraram as cordas juntos. Eu não sei quantos membros tem esta igreja, mas pense bem, se apenas 1 ou 2 dos membros desta igreja estiverem dispostos a trabalhar junto com o pastor. Vamos dizer que a igreja tenha 20 membros. 2 seria que porcentagem? 10%. Você acha que um trabalho bem feito pode ser feito por 10%? 4 irmãos, já melhora, mas ainda não é o ideal. Irmãos, a igreja é um trabalho de equipe. Um trabalho onde não é como um cabo de guerra, onde um grupo puxa para um lado e outro grupo puxa para o outro. É realmente a união e o trabalho de equipe da igreja que leva ao sucesso da igreja na glória de Deus, na glorificação do nome de Deus. Observe a conduta de Jesus nisso. Jesus jamais trabalhou sozinho. Observe o que diz Marcos capítulo 3, versos 13 e 14, quando diz: e subiu ao monte e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Nem Jesus trabalhou sozinho. Jesus, ele não colocou o seu ministério como algo único e sendo unicamente a responsabilidade dele nesse sentido. Aqui o texto claramente diz que Jesus chamou 12 homens para estarem com ele. Acima de tudo, Jesus formou uma equipe, um time, que estava claramente trabalhando ao lado dele. Em Marcos capítulo 6, verso 7, narra da seguinte forma: chamou assim os 12 e começou a enviá-los a 2 a 2. Dois e mais de dois sempre é uma equipe. Nem Jesus mandou que os seus discípulos trabalhassem sozinhos. Eles enviou 2 a 2, uma equipe de trabalho, para que realizassem a obra juntos. Eu não sou muito bom em fazer receitas, mas eu quero passar aos irmãos 2 receitas, se os irmãos me permitem. A primeira receita que eu quero passar é a receita do fracasso, e depois aquilo que a Bíblia diz, a receita do sucesso. A receita do fracasso, nós vamos olhar no papel do pastor, da congregação e dos líderes. A receita do fracasso é a seguinte: papel do pastor, ele faz tudo, afinal nós pagamos ele para isso. O pastor tem que fazer tudo, ele recebe para isso. Nós temos que
deixar nas costas do pastor que ele faça toda a obra. Afinal, ele ganha bem para isso. Fica lá em casa pregando 4 vezes no mês, não é, sem fazer muita coisa. Olha, ele recebe para isso, então que faça. O papel dos líderes: resolver todos os problemas, serem criticados quando não conseguem. Olha, para isso que são líderes. Porque alguém precisa ser culpado quando as coisas não dão certo. São líderes para isso. E o papel da congregação? Ficar olhando o pastor fazer tudo e criticar quando as coisas não vão bem. Você quer encontrar uma igreja que fracassou? Pode olhar nesse ponto. Eles falharam nisso. Eles consideraram que o pastor devia fazer tudo, que os líderes deviam ser criticados e que eles deviam ficar de bracinhos cruzados, enquanto a igreja desmorona. Eu não sei se há uma receita do fracasso, mas eu sei que ela passa bem perto disso. Igrejas têm caído porque têm adotado essa postura, têm fracassado no ministério porque têm agido assim. Mas também há uma receita do sucesso, e graças a Deus por isso. Vamos começar pelo papel do pastor na receita do sucesso. Liderar sendo exemplo, preparar, equipar e inspirar outros. Notem que na receita do sucesso que Deus estabelece na sua palavra, o pastor lidera como exemplo do rebanho. Se há algo que pode desqualificar o pastor João Vitor para o ministério desta igreja, é se ele não for exemplo de vida cristã para cada um de vocês. No momento que o pastor João Vitor não for mais exemplo, ele deve ser movido do lugar de pastor desta igreja, porque o trabalho dele é ser exemplo. Ele deve preparar, e nós vamos ver depois como a Bíblia diz isso. O papel dos líderes na receita do sucesso é liderar, sendo também um exemplo, inspirando a outros. E o papel da congregação é ministrar e fazer a obra do ministério. Observe o que diz Efésios capítulo 4, versos 11 e 12. E Ele mesmo, o Senhor Jesus Cristo, deu a sua provisão para a igreja. Uns para apóstolos e outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e doutores. E notem agora o objetivo: querendo aperfeiçoamento. A palavra aperfeiçoamento aqui é a palavra equipar, querendo o equipamento. Ele quer nos dar o equipamento necessário, o equipamento dos santos da igreja, com o objetivo de, para a obra do ministério, que é a tarefa da igreja, para que então o corpo de Cristo seja edificado. O pastor prepara, o pastor equipa, o pastor motiva e é um exemplo para o rebanho. Um rebanho bem equipado trabalha para a sua própria edificação. Eu quero usar um exemplo. Eu não sei aqui quem já andou de navio, eu nunca andei de navio. Para falar bem a verdade, essa semana foi a primeira vez que eu andei de avião. Que experiência! Descendo Santos Dumont ali é uma experiência maravilhosa. Gostei muito, quase levei a poltrona do avião junto para casa. Quem já andou de navio, esquece o avião agora, lembra do navio. Vocês, quem já viu, eu morava em Novo Hamburgo, perto de Porto Alegre tem porto. Eu ficava gostando, eu sempre gostei de ver os navios. E os navios no porto, eles tinham uma característica, no meu ver. Eles tinham uma tripulação. Qual é a função da tripulação? Você sabe? O que a tripulação de um navio faz? Ele trabalha no navio, o que mais que a tripulação faz? Diga. Cuida dos passageiros. Então quer dizer que tem tripulação e tem passageiros. Então tem uma tripulação que faz o navio andar, navegar, e tem os passageiros que fazem o quê? Eles vão assistindo, né? Assistindo o trabalho. Agora vamos pensar na primeira igreja batista regular do Rio de Janeiro. Sinceramente, quantos de vocês fazem parte da tripulação desse navio? E quantos dos membros dessa igreja são só passageiros? Você entendeu? Quantos realmente fazem esse barco andar? E quantos só estão assistindo enquanto o barco anda? A receita do sucesso é quando a grande maioria da igreja é tripulação e não passageiro. Quanto mais passageiros, mais difícil de fazer o barco andar. Então, irmãos, se nós queremos trabalhar juntos, nós temos que trabalhar como a tripulação de um navio e não como passageiros que estão apenas curtindo a viagem. E ainda colocam-se a reclamar: olha, o navio está andando tão devagarzinho, ou olha, a correnteza está forte e o navio está andando para trás. Se você é passageiro, você não tem direito de reclamar. Você não pode dizer nada. Agora, se você faz parte da tribulação, você está chamando outros também a fazê-lo.
Então, como vencer isso sendo uma equipe? Voltando a olhar para aqueles 4 homens de Marcos 2, em segundo lugar, eles seguraram as cordas, mesmo diante das adversidades. Observe só os versos 18 e 19 de Lucas 5. E eis que uns homens transportaram numa cama um homem que estava paralítico, e procuravam fazê-lo entrar e pô-lo diante dele, e não achando por onde o pudessem levar por causa da multidão. As pessoas sempre são um problema. Notem, eles não conseguiram cumprir o objetivo, por quê? Pessoas. Mas as pessoas sempre são a solução. Depende da forma que você observa. Eles enfrentaram adversidades quando fizeram isso. Mas observe que em nenhum ponto o texto diz que eles lançaram mão de desculpas diante das circunstâncias. Vamos pensar o que eles poderiam ter dito para aquele homem paralítico. Eles, diante daquela multidão, eles poderiam ter parado e dito: olha, nós lamentamos, mas vir até aqui é o máximo que nós podemos fazer. Olha, lamentamos que não podemos levar o Senhor diante de Cristo, mas foi o que podemos fazer. Ou eles puderam olhar para as pessoas em roda e dizer: olha, nós tivemos uma boa intenção, mas não foi possível. Até tínhamos uma boa ideia, mas não teve como. Ou dizer uns para os outros: nós até desejávamos fazer, mas ninguém colaborou. Irmãos, nós temos uma tendência terrível de encontrar desculpas diante das dificuldades. Se nós queremos fazer esse navio desta igreja navegar, nós temos que não olhar para as dificuldades, mas sim passar por elas. Desculpas não produziram nada nunca. Aquele que envolve desculpas para não fazer o seu trabalho, jamais o realiza realmente. Eles também não pararam diante das dificuldades. Observe o verso 19. Subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama. Eles encontraram um caminho bloqueado, tentaram outro. Não foi possível chegar horizontalmente, eles foram verticalmente. Solução havia. Tinha como chegar lá. Não foi possível chegar de um meio, eles usaram de outro meio. Muito provavelmente eles subiram em outras casas vizinhas para fazer isso. Simplesmente subiram e fizeram o trabalho. Foram andando de casa em casa até chegar à casa onde Jesus estava. Mas eles agiram assim. Eles não desistiram diante das adversidades. Haverão dificuldades no trabalho dessa igreja? Claro que haverá. Quem disse que o trabalho de Deus um dia foi fácil? Quem disse que Satanás não coloca pedras nos caminhos dos crentes? Quem disse que o maior problema não somos nós mesmos? Claro que somos. Eu e você. Quer saber onde tem problema? É onde nós estamos. Aonde houver pessoas, haverão problemas. Agora a questão é se nós estamos dispostos a vencer esses problemas ou não. Se você é daqueles que simplesmente diante das adversidades dá desculpas, não espere o sucesso dessa igreja. Desculpas não são o caminho. Olhando ainda para esses homens, em terceiro lugar, eles seguraram as cordas, sabendo o preço a ser pago. Verso 19 mesmo disse que não achando por onde pudessem levar, por causa da multidão. Observe em primeiro lugar uma coisa: alguns preços que eles pagaram a fim de realizar esse trabalho. Eles pagaram o preço da crítica. A atitude deles não foi convencional, antes foi uma atitude inusitada. Observe o verso 4. Descobriram o telhado onde estava e, fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Vamos pensar no que as pessoas disseram. Em primeiro lugar, eles viram eles carregando aquele paralítico, abrindo o telhado e descendo o paralítico. Então lá estava o passageiro a criticar: olha, isso nunca foi feito antes. Oh, que ideia, que bom. Eles acharam a solução, estava lá o Senhor sábio a dizer: ninguém fez isso antes. Com certeza você ouvirá o mesmo. Uma coisa triste que eu ouvi muitas vezes: não é assim que nossa denominação costuma fazer. Irmãos, sendo lícito, estando de acordo com a palavra de Deus, não é a nossa denominação que diz o que é certo ou errado, é Deus. Agora, porque nunca foi feito, não quer dizer que não pode ser feito. Uma coisa que eu já ouvi muitos irmãos lamentarem de ouvir: pense bem, quando eles estavam lá desmanchando o telhado, alguém pode ter olhado para eles e dito o seguinte: eles gostam de ser diferentes, eles gostam de aparecer. O povinho que gosta de ser diferente. Eles acharam a solução: ah, como gostam de aparecer, como gostam que os outros vejam. Essa é a crítica. Eles pagaram o preço de serem mal vistos. Vamos pensar como reagiram as pessoas que estavam embaixo do eirado. Marcos diz que
que eles desmancharam aquele eirado, ou seja, eles colocavam troncos de madeira nova em cima da casa. E naqueles troncos de madeira nova, quem já morou no Pará, eu já trabalhei próximo do Pará, sabe isso nas casas de lá. Eles colocam os troncos, lá eles colocam folhas de palmeiras e depois barro em cima. Aqui na Palestina, no lugar chovia muito pouco, então era possível fazer isso com mais frequência. Quando eles fizeram isso, quando eles chegaram na casa, eles provavelmente tiraram aquele adobe que estava por cima, afastaram galhos e outras madeiras menores até chegar nos troncos, talvez afastaram um, juntaram um buraco e baixaram o homem. Agora pensem nos que estavam embaixo. Por que eles conseguiram abaixar se a casa estava cheia? Começou a cair terra, você ficaria embaixo? Começou a cair sujeira, sujando meu paletó, sujando minha roupa. Eu vou sair daqui. Foram se estabelecendo nos campos. E assim eles desceram o homem até aquele lugar. Não foi uma operação discreta fazer isso. Não foi algo nada discreto ou silencioso. E aqueles que estavam embaixo reagiram. Vamos pensar agora, nós na nossa bela igreja, o pastor pregando e alguém furando o telhado. E alguém lá do banco diz: ô, você está atrapalhando a mensagem. Quem é que estava pregando? Quem era o pregador naquele dia? Jesus. Já pensou nisso? Jesus pregando e você atrapalhando a mensagem de Jesus. Você certamente seria um alvo de críticas. Pô, estou ouvindo a mensagem, não pode parar com isso não? Quantas vezes nós fazemos e agimos da mesma forma? Eles pagaram o preço das despesas também. A obra de Deus também tem despesas. Eles descobriram o telhado onde estava e fazendo um buraco. Como eu disse, é assim que eles agiam na Palestina. Por exemplo, Lucas, talvez para se tornar melhor compreensivo para os leitores dele, ele diz que eram telhas, que era a forma romana de fazer. Mas de qualquer forma, se o telhado foi desmanchado, precisou ser refeito. Isso custou dinheiro, tenha certeza. Aqueles que seguram as cordas estão também prontos a pagar as despesas do trabalho. A obra de Deus tem despesas? Tem. Esse ar-condicionado, essa energia, tudo que usamos hoje, você acha que a companhia de luz não cobra? A água que nós usamos durante o dia, tudo é cobrado. Aonde há trabalho de Deus, há despesa. Mas infelizmente poucos são que seguram as cordas das despesas da obra de Deus. Aqueles homens, eles realizaram o trabalho mesmo diante das despesas que resultaram naquilo que eles fizeram. Eu quero terminar dizendo que eles seguraram as cordas porque sabiam em quem criam. E isso realmente é importante. Eles sabiam quem estava dentro daquela casa. E eu quero lembrar a vocês 3 coisas a respeito disso. Em primeiro lugar, Marcos 2,4 diz que Jesus, vendo a fé deles, observe bem. Em primeiro lugar, eles sabiam que Jesus não desprezaria aquele paralítico. Você já pensou fazer tudo isso que eles fizeram e chegando lá, Jesus nem olhava para o paralítico? Fazer tudo o que eles fizeram, realizar a obra que eles realizaram, o paralítico ser descido diante de Jesus e Jesus fazer que não tinha visto nada. Não. Eles fizeram tudo isso porque eles sabiam em quem criam. Eles sabiam que Jesus jamais desprezaria aquele homem paralítico. Com certeza houveram críticas, com certeza houveram reclamações, com certeza alguns se sentiram incomodados, mas entre esses incomodados não estava Jesus. Jesus não ficou incomodado com o trabalho daqueles homens e nem desprezou o paralítico que eles levaram diante dele. Eles sabiam que Jesus aprovaria a atitude deles, porque o verso 5 diz que Jesus, vendo a fé deles, eles talvez pensassem, alguém pensasse, que Jesus os chamaria, os censuraria publicamente, que Jesus se unisse aos descontentes e aqueles que estavam reclamando e criticando e fizesse o mesmo com eles. Não, Jesus não é esse tipo de pessoa. Quando baixaram o paralítico, Jesus, vendo a fé deles, ou seja, Jesus reconheceu o esforço que eles haviam empreendido. E finalmente, eles sabiam que Jesus era poderoso para curar o paralítico. Jesus diz: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Levantou-se, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: nunca tal vimos. Eles sabiam que aquele homem ao qual estavam levando aquele paralítico para estar junto deles tinha poder para curar aquele homem. Tinha poder para curar o paralítico. Olhando para a nossa vida, nós trabalhamos para o Senhor
porque sabemos que nenhuma pessoa que for levada diante de Cristo será desprezada por Ele. Nós sabemos que o Senhor jamais desprezará os seus servos, e nós sabemos que aqueles que levarmos diante de Cristo, jamais ouviremos a resposta que o Senhor não tem poder para transformar a vida deles, não importa quem seja. Nós sabemos em quem cremos, e sabemos muito bem o trabalho que temos feito. Eu quero lembrar as 4 coisas que disse, e usar novamente o exemplo que usei. Eu disse aos irmãos que eles seguraram as cordas juntos. Vocês, membros desta igreja, estão dispostos a segurar juntos as cordas para o trabalho do pastor João Vitor? Porque não adianta de nada nós estendermos e impusermos as mãos sobre ele hoje, se vocês não segurarem as cordas juntos. Será inútil. Se vocês não desprenderem esforço para isso, simplesmente ordená-lo não vai criar uma mágica. Não. É preciso que vocês segurem as cordas juntos. Em segundo lugar, é preciso que vocês segurem as cordas diante das adversidades. Haverão problemas? Haverão. Dificuldades? Haverão. Satanás tem se levantado e continuará a se levantar contra, sim. Mas vocês devem continuar a segurar as cordas para que esse ministério seja frutífero, juntos, mesmo diante desses problemas. Vocês têm que segurar essas cordas diante dessas adversidades. Vocês também devem segurar as cordas sabendo o preço a ser pago. É pela graça, mas não é de graça, não. Esse trabalho aqui custa. Tudo que você está vendo aqui é de Deus? É de Deus? Sim ou não? Mas custa do nosso suor. Tenha bem certeza disso. O governo não dá nada para essa igreja aqui, não. Cobra tudo. Então, tudo que tem aqui, ó, custa o seu suor. Você está disposto a pagar o preço? Em último lugar, você segura as cordas, não por causa do pastor João Vitor, mas porque você sabe em quem você crê. Eu falei de um navio, eu quero terminar falando desse navio. Eu quero apenas 2 perguntas para vocês. Você é um passageiro do navio chamado Primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro? Primeira Igreja Batista Regular do Rio de Janeiro? Aqui de Jacarepaguá. Você é um passageiro desse navio? Se você é um passageiro desse navio, ouça bem. É preciso que hoje à noite você tome a decisão de deixar de ser passageiro. Essa igreja precisa de você. Você não pode continuar sendo passageiro desse navio, olhando as coisas acontecerem, a viagem ser feita, sem que você desprenda esforço algum. É seu direito se assentar no banco dessa igreja e não fazer nada. Sim. Mas é um direito maravilhoso, um dever maravilhoso fazer tudo por Cristo. Você não pode continuar sendo passageiro, não. E terminar perguntando: você é um tripulante desse navio? Você é um tripulante? Então, continue sendo. E saiba que há muito mais coisas a serem feitas. E saiba que o sucesso desse ministério depende exatamente de você ser um tripulante. Irmão, segure as cordas. Pouquíssimo tempo nos resta até que o Senhor venha nos buscar. O que nós fizermos até lá, fizemos. O que não fizermos, nunca mais será feito. E não adianta lamentar depois. Uns dias atrás, lá na igreja, pregando uma mensagem de domingo de manhã, eu falei sobre aqueles que rejeitam Cristo e que dizem não ao Senhor. E no apelo da mensagem eu falei aos irmãos: alguém aqui, perguntei para eles, alguém aqui quer dizer por quem você especificamente está orando? E eu disse então por quem eu estava orando pela salvação. E os irmãos começaram a dizer então por quem eles oravam. Eu não imaginava o que aconteceria depois. E foi uma coisa que marcou muito o meu coração. Quando os irmãos começaram a levantar e dizer: eu estou orando pela salvação do meu pai. Eu estou orando pela salvação da minha mãe. Outros diziam: eu estou orando pela salvação dos meus irmãos. Quando você tem a sua família na igreja, você não se preocupa com isso. Mas aquilo me despertou de tal forma. Eu disse: olha, eu estou tão acomodado aqui, que a minha família é salva. E eu olho para os meus irmãos, e quantos deles estão orando pela salvação dos familiares, de pessoas que eles amam? E aquilo me levou a agir. A agir para a salvação dos familiares dele. Você também pode encontrar uma razão para agir nessa igreja. Você tem muitas. Para deixar de ser um passageiro e ser um tripulante. E a minha oração, eu creio que a oração dos pastores aqui é da mesma forma. Que vocês sejam passageiros desse navio. Porque disso depende o sucesso dessa obra. Vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, agradecemos por esse texto e
Eu creio que essa não é a única lição desse texto, mas muito mais o Senhor pode nos dizer. Nós estamos orando nesse momento, ó Deus, intercedendo junto ao Teu trono de graça por esta igreja. Ela está plantada nesse lugar já há alguns anos. E creio eu, muitas pessoas já chegaram ao conhecimento de Cristo como seu Salvador através do ministério desta igreja. Sabemos que hoje também, Senhor, é um dia que ficará marcado firmemente na história desta igreja com a ordenação do pastor João Vitor. O nosso desejo, ó Deus, é que isso motive os nossos irmãos daqui a segurarem firmes as cordas deste ministério, a fim de que mais almas ainda sejam salvas, outras pessoas sejam edificadas, o reino do Senhor prospere aqui nesse lugar. Abençoa o pastor João Vitor como líder desse trabalho e abençoa os irmãos desta igreja como aqueles que seguram as cordas, para que, ó Deus, quando voltarmos aqui, nós possamos ouvir mais ainda desses irmãos, da forma que o Senhor tem abençoado, derramado Tuas bênçãos sobre esse trabalho. E ao Senhor, por cada um de nós, até que o Senhor volte, não permite que o descanso, o sossego tome conta da nossa alma. Mas, ó Deus, por cada um aqui nós oramos, por mim especialmente, para que façamos tudo o que é possível ser feito, até o dia do Senhor nos chamar ao céu. E assim oramos agradecidos em nome de Jesus, nosso Salvador. Amém. Amém. Pastor José. Quero aproveitar a ocasião para falar para você que não é membro dessa igreja. Pois não seja passageiro na igreja onde você está. Poxa vida, ainda bem que eu não sou de Jacarepaguá, passou raspando. Não pense assim. A minha convicção é que Deus te chama para ser um cooperador com Ele na edificação da igreja que Cristo comprou com o seu próprio sangue. E que esta é a causa pela qual vale a pena viver e morrer. Não existe outra. O Filho de Deus deixou seu lar na glória para cooperar conosco com o plano eterno do Pai de nos redimir. Então, meu irmão, irmã, amigo, muda de lado e assume o papel de ser um cooperador com Deus, a edificação da igreja que Cristo comprou na sua causa. O apóstolo Paulo, ao encorajar o seu filho na fé, Timóteo, a quem ele havia treinado, no livro de 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 22, diz: a ninguém, 1 Timóteo 5, 22, a ninguém imponhas precipitadamente as mãos, não te tornes cúmplice em pecados de outrem, conserva-te a ti mesmo puro. E a responsabilidade de impor as mãos, o apóstolo Paulo levava muito a sério. Não saía tocando e ordenando qualquer um. E ao passar esse bastão a Timóteo, ele diz: valorize, para e pense. Tremendo peso da responsabilidade. Então é consciente desta responsabilidade que nesta noite estamos para realizarmos este ato. Eu convido o pastor secretário para ler a ata. Nos levou ao ponto que hora chegamos. Ata do Concílio Examinador do irmão João Vitor Pereira. Às 9h55 do dia 14º do mês de setembro do ano de 2013, a convite da Primeira Igreja Batista Regular de Jacarepaguá, Rio de Janeiro,
foram reunidos 15 constituintes e representantes de 7 igrejas batistas para compor o concílio examinador do irmão João Vitor Pereira quanto à sua conversão, chamado e aptidões para o santo ministério da palavra. Foram nomeados deliberadamente os pastores José Bezerra Filho e Lupércio Santo Agüero para presidir e secretariar, respectivamente, o concílio provisoriamente. Após o rolamento dos representantes com proposta do pastor Daniel Johnson Edberg e apoio de Jorge Williams Conceição, foram estes eleitos como permanentes até a dissolução do concílio. Após testemunho da esposa do candidato, irmã Daisy Lisiane Almeida, este foi convidado e deu seu testemunho pessoal de conversão, chamado e propósito para o ministério. O concílio unanimemente procedeu para a próxima etapa do exame, onde o candidato discorreu em sua declaração doutrinária sobre doutrina das Escrituras, de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, dos anjos, de Satanás, do homem, do pecado, da salvação, da igreja e das últimas coisas. Também respondeu perguntas sobre a vida pessoal e prática pastoral. Tendo ouvido o candidato em sua exposição supra, o concílio se considerou satisfeito e, com a proposta feita pelo pastor Daniel Johnson Edberg e apoio do irmão Jorge Williams Conceição, decidiu unanimemente recomendar à primeira Igreja Batista Regular em Jacarepaguá que procedesse com o processo de ordenação do candidato. O concílio foi dissolvido às 16h55. Eu, pastor Lupércio Santo Agüero, transcrevi a presente ata, que vai assinada por mim e pelo presidente, pastor José Bezerra Filho, assinada na mesma data. Obrigado. Este envelope que será entregue ao pastor João consta a documentação, as cartas credenciais dos representantes das igrejas, cópias da ata, também o diploma assinado por aqueles pastores que aqui participaram, tendo uma cópia para a igreja e outra para o pastor João. E nesse instante, trabalho e com alegria que nesta noite celebramos esse momento muito especial. Nós vamos convidar os colegas ordenados a chegarem à frente para procedermos à imposição de mãos e orarmos nesta hora. Chegar, ver alguns por cá. Espaço. Oremos. Soberano Deus e Pai, nós te louvamos nesta hora, porque um dia o Senhor amou ao João e o chamou das trevas para a tua maravilhosa luz. Amém. E o separastes para o santo ministério da palavra. Amém. Nós te louvamos porque o Senhor o concedeu como presente teu a esta igreja, pela sua vida voltada para ti, pela ministração da tua palavra, pelo amor a ti, a tua palavra e a glória do teu nome excelso. Te louvamos neste dia, Pai, por ouvirmos das suas convicções com serenidade, com seriedade, com convicção, com paixão por ti, pela causa gloriosa de Cristo Jesus, a tua igreja, e ao ministério para o qual o chamastes. Nesta hora te rogamos, Pai, que o teu Santo Espírito revista de sabedoria e poder ainda maior a este servo que chamastes, que o qualificastes e
E nesta hora, diante do teu trono de graça e da igreja do Deus vivo aqui presente, reconhecemos e rogamos a tua bênção, a tua graça e o teu maravilhoso poder, para que ele continue com humildade a refletir a beleza de Cristo e a espalhar sua glória em nossa geração. Amém. Usa a vida do teu servo, Pai. Usa a sua família. Usa o ministério que lhes concedestes nesta igreja para tornar teu nome glorioso, para manifestar em trevas no mundo em que vivemos a tua luz gloriosa, a esperança que emana de Cristo Jesus. Amém. Com alegria te rogamos, te suplicamos e te agradecemos no nosso glorioso Salvador e Senhor Jesus Cristo, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. João, conserve a sua humildade, o seu amor à palavra e à causa de Cristo Jesus, a quem fielmente serves. Para que tua vida continue a espelhar e espalhar a glória do nosso Salvador, Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe ricamente. Amém. Amém. Mais uma vez eu agradeço a todos que oraram, os que me acompanharam, né? Temos aqui o pastor, vamos fazer não sei se vai a ordem, né? Mas o pastor Natan, depois o pastor Daniel, depois o pastor João Silver está aqui no plano, o pastor Lupércio, e depois nós temos Fabiano, Junei e os queridos irmãos e companheiros aqui do Rio de Janeiro, que temos trabalhado juntos. Quero agradecer pela graça, pelo privilégio que Deus tem me dado de conhecê-los, de saber que Deus usou vocês, está usando vocês na minha vida. Também, deixa eu tentar não chorar. Pode chorar. Tá. Agradeço a igreja aqui, que eu creio que me acolheram 4 anos atrás, né, e viram, creio, o meu desenvolvimento, né, suportaram algumas coisas, e oraram por mim. Sou grato a Deus também por vocês. E continuo rogando que vocês orem por nós, para que possamos fazer o trabalho com seriedade, com fidelidade e com amor a Deus e a sua glória. Louvo a Deus pela família que Ele me deu aqui na cidade do Rio de Janeiro. Deus abençoe e que cada um possa retornar em paz aos seus lares. Ter um bom culto amanhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.